Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma semana para a gente falar da palavra de Deus, para a gente dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, mesmo nesse formato remoto. Eu tenho certeza que o Senhor fala de várias maneiras e Ele continua falando aos nossos corações. Eu, particularmente, tenho aprendido muito com esse Sermão do Monte. Eu espero que você também. Antes da gente entrar na lição de número 9, vamos orar. Eu creio que o Espírito Santo alcança onde a gente estiver. Então, curva a sua cabeça e ora junto comigo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é nosso Deus. É um bom Deus, é um Pai de amor, ó Deus. Muito obrigado por pertencer ao Senhor, Pai. Muito obrigado que o Senhor tem cuidado de nós. Eu peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito traga a revelação desta palavra. Não seja eu mesma a falar, mas seja o Senhor, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, que o Senhor transforme as nossas vidas e a gente consiga compreender os Teus desígnios e a Tua vontade, Senhor. Pai, te peço que o Senhor alcance os meus irmãos neste momento e que o Senhor fale ao coração, Pai. E que assim como a semente que é lançada à terra fértil e dá fruto 100 por um, que possa ser assim essa palavra, Pai, conforme o Teu querer, a Tua vontade que é boa, é perfeita e agradável, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, e tem nos sustentado de todas as maneiras, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente vai falar da nossa lição de número 9. A gente já está no finalzinho do capítulo 5. E a gente vai ler, eu vou dividir essa lição, assim como as outras, em duas etapas. Hoje a gente vai ler do 38, do capítulo 5 ao 42. E semana que vem a gente continua a partir do 43, tá? Porque é um assunto muito importante. Então, se você pode, abre aí em Mateus 5, versículo 38 ao 42 que a gente vai ler. Diz assim o 38. Então, Mateus 5, capítulo 38. Mateus, capítulo 5, versículo 38. Diz assim: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixe também que leve a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Só até aqui. Então, a gente precisa entender eu acho que é um dos pedidos mais difíceis de Jesus, tá aqui nesses versículos que a gente leu agora, né? Porque isso aqui diz muito da nossa reação, de como a gente reage a diversas situações. Então, nada que alguém nos faça pode causar-nos dano. Na verdade, o que nos causa dano é a maneira de como a gente reage a essa situação, né? Então, não é exatamente o que a pessoa faz com a gente, mas é como a gente reage sobre o que essa pessoa fez, né? Então, na verdade, como a gente reage que define. Então, a gente precisa desenvolver em nós a inteligência emocional. A gente precisa saber reagir, porque a gente não consegue controlar o que as outras pessoas fazem conosco. Isso aí não está sob o nosso controle. Mas e a qualidade de um cristão, e é o que Jesus nos ensina aqui, é saber reagir quando vem esse tipo de ação sobre nós, né? Então, a gente precisa, como um bom cristão, e essa é uma qualidade assim, indispensável para um cristão, saber reagir a ou ataque, ou em acusações, ou provocações, como ele foi citando aqui, a gente vai falar de cada uma delas. Então, a gente precisa aprender a reagir, não de uma maneira se fazendo de coitado, não com vitimismo, né? Uma pessoa me xingou
e eu nunca mais, eu vou guardar aquilo, eu reagir aquilo, e aí eu crio como a amargura dentro de mim. Não é nesse sentido, né, de autopiedade, mas a gente precisa, ou então, se alguém falou uma coisa, eu já falo 5 coisas, né, a minha reação. Muitos de nós cristãos, nós somos convertidos nas nossas ações. A gente não mata, a gente não rouba, a gente não adultera. Essas são as nossas ações como cristãos. E as nossas ações como cristãos são convertidas, mas a nossa reação precisa ser convertida ainda, né? Às vezes alguém fala uma coisa, eu não reajo bem, eu não faço certas coisas, mas eu não sei reagir a outras. E é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando, né? Ele vem chamar, e é exatamente isso que define a nossa maturidade cristã. Em Efésios vai falar, né, para a gente não ser como criança. Então, o tipo, como a gente reage a certas coisas, a aflições, ou a dificuldades, ou a injúria sobre nós, né, é que define a nossa maturidade cristã, e é nesse ponto que o Senhor está nos desafiando aqui. Amém? Então, Ele nos convida a não revidar, não ter aquele espírito de retaliar, né? Ou seja, de vingança, né? Jesus aqui, quando ele começa no 38, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ele cita uma lei que está lá em Levítico, considerada a lei da retaliação. Eu gostaria de ler ela no capítulo 24, Levítico 24, e o verso é o 20. Fala assim, ó, na minha versão vai falar fratura por fratura, mas, né, osso por osso, aí fala assim, ó, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, esse também se sofrerá. Então, aqui, o propósito dessa lei, dessa norma, né, não era na verdade, era promover o direito e a justiça. A gente não tem nenhum registro de que nos tribunais antigos recebia um olho como pagamento de uma ofensa, se recebia um dente como pagamento de ofensa. O que a gente entende aqui é que o princípio no tribunal é que a penalidade para uma ofensa era da mesmo nível, ou seja, era equiparado à ofensa em si, para que não se tornasse vingança. Então, não está falando olho por olho no sentido, me dá aqui o seu olho. Não é isso, é no sentido de que o crime e a ofensa que foi cometida deve ser penalizado no mesmo nível, né? Não passar. E Jesus, né, então mostra que esse princípio, pelos fariseus, né, porque eles traziam então, e foi o erro dos escribas e dos fariseus nesse tempo aqui, trazer o que era de ação tribunal, dentro do tribunal, para os seus relacionamentos pessoais, né, os relacionamentos mesquinhos e egoístas, né? Era isso que os fariseus estavam fazendo, eles traziam aquilo que era do tribunal, que era mediante um juiz, para a sua relação pessoal, né? Então Jesus vem e fala que os seus discípulos, eles precisam ter uma vida de abnegação, né? No sentido de altruísta, de despreendimento, né? Jesus vem nos ensinar isso com esse trecho do Sermão do Monte, que nós precisamos aprender a sermos desprendidos das coisas, principalmente dessa terra, porque tudo isso aqui é passageiro e transitório, mas o que é eterno, né? Aquilo que é inabalável, que é a vida eterna, isso é o que o Senhor preocupa para que a gente tenha como seus discípulos. Então ele traz 4 ilustrações. Por que eu falo ilustração? Porque a gente não precisa entender que é literal o que Jesus está falando aqui. Ele traz uma analogia de costumes judaico-romano da época, né? A gente vai ver que quando alguém batia a outra face, na face, não era no sentido de agredir, porque você não bate com a mão quando você quer agredir, né? Você faz até coisa pior,
mas era no sentido de provocar, de insultar. Vamos ler lá. Então aqui a gente precisa entender que nós, cada um de nós, não advoga a própria causa. Nós temos um advogado, o advogado dos advogados, né? Então não somos nós que vamos fazer justiça para nós mesmos, né? Amém? Que a gente possa entender isso. A primeira, então, que eu falei 4 ilustrações, a gente vai tratar delas nessa aula. A primeira é a parte B do versículo 39, que vai falar assim: mas, eu falo parte B, porque a parte A eu considero até ao perverso. E aí continua, né, aqui no mas. Mas, se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Era um costume, então, quando você, com a palma, aqui com esse lado da mão assim, batesse na face direita de uma pessoa, você estava provocando essa pessoa, era um costume. E essa pessoa ofendida, ela tinha direito de levar essa outra pessoa para um tribunal. Às vezes ele ia ser compensado até financeiramente, né? Então, quando Jesus fala assim, dá-lhe também a outra, o que Jesus está querendo dizer? Né? Era um costume para provocar. Então, Jesus fala assim, olha, num sinal de paz, vira outra. Mostra que você não vai levar ele para o tribunal, né? Mostra que você está disposto a fazer um acordo se essa pessoa está querendo te provocar. É isso que Jesus está nos ensinando. Ele está orientando, olha, tenha paz com todos. Não é assim que está em Romanos? Se depender de vós, tende paz com todos. Jesus está falando isso aqui. Se alguém te ofender com um tapa, vira a outra no sinal de paz, né? No sinal de reconciliação, no sinal de acordo mesmo, né? E entender que nós precisamos estar preparados a todo tipo de sofrer algumas coisas, sofrer algumas acusações ou sofrer algumas provocações sem ter que revidar, sem ter que querer ou sem precisar, sem desejar vingança. É isso que Jesus está falando aqui para nós. Beleza? No versículo 39, na parte B dele. A segunda ilustração está no versículo 40, que diz assim: e se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixe que também leve a capa. É um outro costume. Se você ler lá em Deuteronômio 24, vai falar um pouco do que era permitido. Porque se tinha o credor, né, quem estava, o credor, né, ele precisava receber de alguém. Se essa pessoa não tivesse como pagar, o credor, ele podia tomar a sua roupa, né, a sua túnica, né? Só que no versículo 24 mesmo de Deuteronômio, deixa claro que se essa pessoa fosse por exemplo, a provisão ali contra o frio dessa pessoa, o credor deveria, na noite, devolver a roupa para ele não passar frio, né? Então, essa era a lei. Ele deveria devolver o credor para a pessoa que devia a ele a sua túnica, para que ele tivesse com que se esquentar à noite. O que Jesus está falando? Leve também a capa. O que Jesus está falando aqui para nós? Ele fala que se você é um credor, perdoe. Mas se você é quem deve, então paga o que lhe é devido e além do que é devido. Porque aqui está falando que, por exemplo, podia levar a túnica, então entrega também a capa. Se você estava devendo, paga e paga além, né? Zaqueu, quando ele foi restituir, ele restituiu a mais do que ele tinha roubado. Então é isso que o Senhor está ensinando. Se você deve, se você é o credor, perdoe. Mas se é você que deve, então pague e pague além do que lhe é devido. É isso que Jesus está ensinando para que a gente seja, né, verdadeiramente seus discípulos. Amém? A terceira, né, é a segunda milha. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. No versículo 41.
Nesse aqui é muito interessante que essa palavra que te forçar, no original grego, é a mesma usada mais para frente quando Jesus está levando a cruz e os soldados romanos recrutam Simão para carregar a cruz por Jesus. Então a mesma palavra que para usar alguém te forçar foi a palavra usada para descrever quando os soldados romanos recrutaram Simão para carregar a cruz. Então, aqui mostra que tem um costume judaico-romano que ou um viajante ou o próprio império requisitasse qualquer um aleatório, é compulsório, tinha que fazer, porque um viajante, caso ele não conhecesse os perigos da estrada, você teria como andar com ele 1 milha. 1 milha é equivalente a 1,5 km, para ser mais exato, é 1 km, 609 metros. É 1 milha. Então Jesus ele fala: se você foi convocado, recrutado para andar 1 milha, se fosse às vezes pelo governo, pelo império, você teria que talvez entregar uma carta, você era obrigado a cumprir. Então Jesus fala assim: olha, faça além do que lhe foi ordenado, além da lei. Por graça ou por misericórdia, ou por entender que você precisa honrar aquelas pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, caminha 2, então, caminha 2 milhas no sentido aqui, é 3 quilômetros, caminha 3 quilômetros então. Jesus está ensinando isso, que a gente precisa ter misericórdia, exceder em amor, se for um viajante, ele vai sofrer perigo no caminho, então acompanha ele. É nesse sentido que Jesus está falando. Amém? E a última ilustração, Jesus fala assim: dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Que é o pedinte, seria o pedinte. Nesse ponto, Jesus ainda nos orienta a questão da negação do próprio eu. Percebam que tudo isso aqui, Jesus está tirando o foco de beneficiar nós mesmos para ajudar o próximo, para ter paz com o próximo, para não ficar em dívida com o próximo. Percebam que tudo é em relação ao nosso relacionamento com a outra pessoa. Então Jesus fala, traz para a gente a negação do próprio eu, que é a vida de abnegação do cristão, a vida de renúncia do cristão. Então ele mostra para cada um de nós, e a gente sabe que o ser humano ele tem a natureza egoísta. Quando tem um bebê, ele chora porque ele está com fome. Ele quer resolver o problema dele. Se você não vai lá e dá alimento para esse bebê, ele chora ainda mais, porque ele tem fome. Se é uma criança, já viu como que criança, com um brinquedo, por exemplo, não, esse é meu brinquedo. Uma criança um pouco mais velha, e não pode pegar, às vezes tem que ensinar, mas a nossa natureza de ser humano é ser egoísta. A gente tem muita questão de posse, tem muita questão de propriedade, Mulher, então, é muito egoísta, porque a gente precisa, talvez, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, cuidar do que o Senhor me deu aqui. Então, a gente tem essa natureza, é de nós. O que Jesus nos convida é negar essa natureza e aceitar a natureza que Ele nos dá, porque Deus colocou em nós o seu Espírito, então significa que eu posso fazer isso aqui que Jesus está falando. Mas Jesus, Camila, então Jesus está falando para eu dar indiscriminadamente. Não é isso. Em Tessalonicenses, Paulo fala, na sua segunda carta, fala assim: aquele que não trabalha, também não coma. Não é isso. A gente sabe que tem algumas pessoas que exploram, mas o Senhor quer nos mostrar que um cristão tem que ser generoso. Ele tem que mostrar que ele não se preocupa com as coisas daqui. Ele tem que mostrar que ele sabe em quem ele pode confiar. Elevo meus olhos para os montes. De onde me vem o meu socorro? Não é do que eu tenho como posse, é do Senhor. Então, Jesus está nos ensinando isso, que não adianta eu ter tudo se eu não entender que o tudo que eu tenho, que eu acho que é importante, não é nada, é passageiro, não vai durar para sempre. Então a gente precisa entender
que nós precisamos negar nós mesmos e trazer para nós a natureza de Cristo. Eu creio que Deus, Ele tem poder para muitas coisas. Deus, Ele é todo poderoso. Ele é o Shaddai, Ele é suficiente nele mesmo. Ele pode operar vários milagres. Ele pode, em questão de milagre, não que isso seja o objetivo de Deus. Eu entendo que Ele se preocupa mais em te ver no céu do que te dar um bem material. Mas Ele pode te dar um carro do ano. Ele pode fazer isso. Mas, além disso, Ele pode parar o sol. Ele pode abrir o mar vermelho. Ele pode curar a sua enfermidade física. Ele pode curar a sua enfermidade espiritual, emocional. O Senhor, Ele tem poder para isso, Olha que eu outro dia estava trazendo à memória quantas mulheres estéreis na Bíblia o Senhor curou, Algo que parecia impossível. Eu fiquei pensando em Sara. Sara já era avançada de idade. Se a gente olhar para hoje, a gente acha que é impossível, e não é, porque esse Deus é o nosso Deus, Ele opera milagres. Mas para mim, Camila, o maior milagre que Deus pode operar é o milagre da transformação de vida. Porque não tem como a velha criatura conseguir fazer essas coisas. Não tem como. Não tem como eu, como Camila antiga, achar que eu vou virar outra face, que eu não vou virar. Ou então, achar que eu vou, pelo outro, andar 3 quilômetros. Se não for por Deus, eu não faço. E é essa a transformação de vida. Porque não tem como fazer isso sem Deus. Tem um capítulo que eu gosto muito, que é Deuteronômio 30. Mas eu queria ler o versículo 19. Vamos ler lá. Deuteronômio. Deixa eu ver a hora. Esse capítulo de Deuteronômio é muito bom. Capítulo 30. O Senhor fala que Ele traz diante do povo dele, o povo de Israel, a bênção e a maldição. E a escolha é nossa. Mas eu queria ler o versículo 19. Deus fala assim: hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, Israel, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Deus, Ele é tão bom, Ele te dá a dica ainda. Tem 2 caminhos, dois, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus vai lá e te dá uma dica: escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Aí eu me pergunto, o que é vida? O que é escolher a vida? Porque se falar hoje, fala assim, não, escolhe a vida ou a bênção, ou a morte. A vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Todo mundo vai falar a vida. Eu escolho a vida, eu escolho a bênção. Mas o que é vida? O que é essa vida que ele está falando aqui? E vida é escolher o que é bom para o outro e não o que é bom para mim. Por isso que eu acho que o maior milagre é o da transformação de vida. Porque aí você entende que é só por Deus que você faz essas coisas. Por você mesmo você não vai fazer. Não é da sua natureza fazer. Mas aí precisa vir a natureza celeste e transformar a sua vida. Transformar, e aí você escolhe a vida, no sentido de que você vive pelo outro. Você escolhe, quando você poderia escolher algo para você, você escolhe fazer para o outro. E esse é o maior milagre.
né? Esse é o que Deus mostra que é mais valoroso, como aquela pessoa que encontra um tesouro num terreno e ele vai e vende tudo que ele tinha para comprar esse terreno. Ou seja, tudo que ele antes achava como valioso, tudo que ele tinha, ele vendeu tudo. Então, tudo que ele achava valioso não é nada perto do que ele acabou de encontrar como valioso. Entende que isso precisa de uma transformação de vida para eu entender o que realmente é valioso? É o meu bem-estar ou o do outro? É eu demonstrar que eu sou cristã no meu caso, né, que nós somos cristãos, ou, né, com as minhas atitudes, com as minhas reações, com as minhas ações, ou não. Entendem? Então, escolher a vida é escolher o que é bom para o outro, não o que é bom para mim, não o que é bom para você, e esse é o maior milagre. Virar a outra face, tá de brincadeira, Jesus? Só por Deus, né? Porque eu beneficiaria o outro ao invés de mim. Se não for por Deus, a gente não entende isso. A gente acha, né, e as outras pessoas nos vê como aquela pessoa que é idiota. Cristão a gente até ouve as outras pessoas falar, cristão tem que ser bondoso, mas não é bobo não. Mas de uma certa forma e com problemas, assim, você está achando, para de ser assim que as outras pessoas vão abusar disso, mas as outras pessoas que abusar disso que estão erradas. A gente tem o costume de naturalizar o que é errado e banalizar o que é certo. E a gente precisa inverter isso, porque o que é errado é errado. Então, você precisa seguir a orientação de Jesus aqui. Será que eu vou será que eu vou me decepcionar ou me arrepender de fazer aquilo que Jesus orienta? Você acha? Você tem essa dúvida? Eu preciso saber se você tem essa dúvida, porque se você tem essa dúvida, você não consegue cumprir. Se você tem essa dúvida, você precisa ser convertido pelo Evangelho. Se você tem essa dúvida, você precisa transformar de vida. E é assim que a gente, aos poucos, vai entendendo que não é sobre mim. Não é sobre o que eu quero. É sobre o que Jesus me pede. E aí eu escolho Jesus, porque eu escolho a vida. Lá em Deuteronômio, eu escolho a vida. E aí eu renuncio o meu próprio eu. Assim como João Batista falou, é necessário que ele cresça e eu diminua. A gente não canta isso? Só que nessa hora a gente precisa lembrar também, né? Nas nossas reações a gente precisa lembrar também que é necessário que Cristo cresça e eu diminua, que nós possamos diminuir nas nossas reações. A gente precisa colocar isso em mente, né? E às vezes algumas pessoas têm os cristãos, os evangélicos, sobretudo, como aquela pessoa miserável, aquela pessoa que é coitada, aquela pessoa que é uma vítima, aquela pessoa sofrida. Não porque eu acho que se torna você miserável, não, eu não acho. Porque o Senhor nos orienta aqui, a gente já viu que bem-aventurado é aquele que segue essas palavras. No final do Sermão do Monte, Jesus compara as pessoas que ouviram essas palavras, ou seja, o Sermão do Monte, como aquela pessoa, e as pratica, tem uma diferença aí. Aquelas pessoas que ouvem essas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que constrói sua casa onde? Na rocha. É como uma casa na rocha, firme, não elevado pelo vento de doutrina. Ela é madura o suficiente na fé, porque ela ouve e ela pratica sem achar que é uma pessoa miserável, sem ela achar que é uma pessoa boba, né? E daí o que vão pensar? Porque essa sociedade, os valores estão invertidos, né? Porque nessa sociedade o correto o mundo é dos espertos, não importa em cima da cabeça de quem eu vou passar. E Jesus ensina o contrário, que as nossas reações como cristãos, seja de paz, seja de generosidade, seja de entender que eu não preciso me vingar, né? Eu tenho um advogado
que advoga a minha causa. Eu não preciso eu mesmo pegar a minha mão e ir lá fazer a justiça para mim, né? A vida do cristão, né? A questão da negação e da afirmação depende da minha reação. Amém? Eu já estou acabando. Para a gente concluir, né? Eu queria ler um versículo. Estou acabando. Que está lá em João. Eu estou muito joanista esses tempos. Eu gosto muito de João. Gosto mesmo. Acho que João fala a minha língua. É por isso que eu gosto. As cartas, o Evangelho. João 16, 33. Fala assim. Jesus fala. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhas paz. Você vai ter paz na vingança que você vai fazer? Não. Você vai ter paz no dinheiro que você guardou em vez de você dar para a pessoa que te pediu emprestado? Não. Jesus fala, eu vos preveni sobre tudo isso para que você tenha paz em mim. A sua paz está em Jesus. Aquela paz que a gente falou que excede todo entendimento, é essa paz aqui. Porque neste mundo, ele continua no mesmo versículo. Neste mundo sofrereis tribulações, ou em algumas versões, neste mundo tereis aflições. Mas aí Jesus, ele mesmo nos encoraja. Mas tem de fé e coragem. Eu venci o mundo. Eu acho interessante que é Jesus que venceu o mundo. Não foi a gente não, foi assim, a gente vai vencer junto com ele, mas é com ele. Eu venci o mundo. Ele fala, tenha paz em mim, eu venci. Então é nele que a gente tem que depositar todas essas tribulações que às vezes por injustiça nos comete, como tem os exemplos aqui, que ele mesmo ilustra para demonstrar que a gente vai ter tribulação. Então, na verdade, o maior milagre, por isso que eu falei a transformação de vida, é você poder dar um jeitinho para você mesmo e você não fazer isso. Você, com a sua mente de Cristo, né? Porque a gente pede que venha tenha a mente de Cristo em nós. Aí, com a mente de Cristo, eu ver que eu posso fazer algo para me beneficiar do que beneficiar o outro e eu não fazer. É isso a transformação de vida. É por isso que, na minha opinião, é o maior milagre, né? Porque sem transformação de vida não existe evangelho, não existe. Não tem como praticar essas coisas. A velha criatura não vai fazer isso. A velha criatura não vai virar a outra face. E é esse o ponto mais bonito do Evangelho, porque o Senhor, ele não resolve só o problema de te forçar a fazer essas coisas. Ele transforma a sua vida e onde fazer todas essas coisas é tranquilo, entende? Ah, Camila, é difícil porque ainda não transformou de vida. Aí aos poucos, com a vida de Cristo em nós, né? com Cristo crescendo em nós, a gente consegue fazer essas coisas. Então sirva o próximo. Não é? Você que quiser ser o primeiro, que seja o último. A equação do reino não é estranha, não é diferente aos nossos olhos, ou aos nossos costumes, à nossa sociedade, mas Jesus mostra que a gente precisa ser diferente. E é esse o ponto que eu gostaria de trazer para a aula de hoje. Amém? Semana que vem, a gente vai parar por aqui no 42. Semana que vem a gente vai falar sobre a continuação desse capítulo, no 43 até o 48, e a gente vai finalizar o capítulo 5. Só que o Sermão do Monte não acaba aqui não. Aí a gente vai entrar até na oração modelo, que é a oração que muitos falam do Pai Nosso, né? Mas a gente vai entrar ainda em outros assuntos tão lindos que Jesus traz, e aí a gente vai poder aprender um pouquinho mais. Então, semana que vem a gente continua na lição 9. Eu gostaria de pedir, né, que você, quem pode entrar em contato comigo aí, eu sei que tem algumas pessoas que sempre me responde, é trazer o que você entendeu dessa lição de hoje. Eu quero isso, o desafio da semana. O que você aprendeu com essa lição de hoje? Ou então, se você não aprendeu nada, o que você gostaria de trazer uma observação? Manda para mim que a gente vai conversar.
Muito obrigado por participar aqui deste momento. Agradeço muito. Eu espero que a gente possa, em breve, estar aqui no templo, não como antigamente, melhores ainda, porque o Senhor eu sei que transformou muitas vidas e é como eu já falei, um remédio homeopático, vai transformando de pouquinho em pouquinho e aí a gente sai melhor, né? A gente sai curado em nome de Jesus. Muito obrigado por este momento e é isso a lição de hoje. Espero que você reflita e fique com Deus até semana que vem, né? Que tenha um bom culto hoje à noite, que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Muito obrigada. Até mais.